Se você está pensando em fazer uma faculdade, seja de economia, ADM ou qualquer outra carreira, hoje eu estou batendo um papo com alunos de economia e de ADM de uma das melhores universidades de São Paulo. Então eu acho que você vai curtir esse conteúdo. Eu sou o César Esperandi, economista aqui do Economy, que é a tradução da economia. E depois da abertura você confere esse bate-papo. Tá começando mais um Fora da Caixa, aquele quadro que a gente traz uma galera para bater um papo. Agora o Fora da Caixa é um podcast que também pode ser consumido em vídeo. Lembrando que a gente tá no YouTube, no Instagram, no Blogwall, no LinkedIn. Fica à vontade para você consumir esse conteúdo onde você preferir. A gente também tá com a lista VIP no Telegram para quem quer receber esse conteúdo antes da gente publicar no YouTube, que é onde a gente solta o conteúdo em primeira mão. Então, se você quer receber esse conteúdo antes de todo mundo ou quer discutir economia, lista VIP do Telegram. O link tá na descrição do nosso vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado lá no topo. E hoje eu tô aqui com 3 alunos ou uma potencial aluna da faculdade e 2 alunos, a Duda Jorge, o Léo, o Luiz Felipe, e a gente vai ter o privilégio de bater um papo com uma galera que entrou numa das melhores universidades do Brasil, numa das melhores de São Paulo. O Léo, ele é aluno de ADM do segundo semestre, é isso, Léo? Da FEA USP? Segundo semestre da FEA USP de administração, entrei no começo desse ano. Porra, parabéns. Obrigado. O Luiz Felipe é aluno do terceiro semestre de ADM do INSPER São Paulo. Exatamente. Show de bola. E a Duda tem um Instagram que tenta orientar a galera aí nesse processo de vestibular, e você é uma potencial aluna de economia do INSPER, certo? Se você quiser deixar seu Insta pra galera seguir, qual que é? É do Jorge, D-U-H, Jorge, então é G-I-O-R-G-I. Show de bola. Bom, o processo de escolha da faculdade é um negócio que muita gente fala, é um papo já bastante batido, mas ainda é verdade. A gente escolhe a faculdade que a gente vai fazer, às vezes antes de escolher exatamente a carreira, porque a gente nem tem ideia. Eu, pelo menos, não tinha o que eu ia fazer. Eu imaginava o que eu queria, mas quando eu me deparei, num primeiro momento, com a faculdade, eu já percebi que não era exatamente o que eu imaginava. Quando eu caí no mercado de trabalho, menos ainda. E o que vocês imaginam? Quais foram os choques? Quais foram os processos de decisão de vocês? Quiser começar, Duda? Eu acho que a escolha de faculdade pra mim foi algo muito natural. Minha família sempre me influenciou a fazer direito, mas meu pai, em 2010, ele abriu o próprio negócio e ele chegou a ter mais de 100 lojas no Brasil inteiro. O negócio dele prosperou muito. Só que em 2015 a empresa dele faliu, ele quebrou de vez. E eu vendo toda aquela situação, comecei a me questionar. Então eu me questionava por que meu pai estava passando por aquilo, porque a empresa dele não tinha dado certo como deveria. E nisso eu comecei a ver um cenário macro e comecei a me interessar muito por economia. E chegou uma hora que eu vi que eu estava totalmente apaixonada por isso. Isso, então, muito novinha, né, pelo jeito, porque você tem 17 anos. Foi em 2015, então faz pouco tempo, relativamente. Pode crer. E você, Léo, como foi sua escolha? Se você quiser deixar seu Insta pra galera seguir. Muito bem. O meu Insta é @leoroasio, que é ROASIO, _. Então, como é que eu escolhi a minha faculdade? Eu trabalho contextualizando, trabalho na Além da Facu, que também é um Instagram e uma parte. A gente também tem um canal que chama Além da Facu Mais, que a gente fornece vídeos, artigos e podcasts. Que eu sou fã, inclusive. E lá a gente bate bastante nesse ponto de você escolher primeiro a sua carreira, depois da sua faculdade, tentar levar a faculdade mais como um meio do que como um fim. Porque no Brasil a gente tem muito essa ideia de tipo, vou fazer faculdade de medicina, vou fazer faculdade de direito, e depois, que nem você falou, você tem um choque no mercado de trabalho porque não era justamente com o que você queria trabalhar. Muitas vezes, as pessoas pensam, vou fazer engenharia e eu vou trabalhar, tipo, construção de prédio, sendo que engenheiro muitas vezes é bem quisto também no mercado financeiro. Então, eu tive esse choque de realidade, primeiro choque quando eu cheguei em São Paulo, porque eu morei boa parte da minha vida em Manaus, apesar de ser paulistano, e eu sempre gostei de frequentar muitos eventos culturais, eventos de economia, que é uma área que eu gosto bastante, e eu via que, pelo menos em São Paulo, muitas das coisas funcionavam por marcas, ou meio que por títulos. Então, o fato de eu estar muito novo nesses eventos, a minha opinião, ela tinha alguma relevância, as pessoas ficavam felizes de eu estar lá, mas eu decidi fazer alguma faculdade que me credenciasse a não estar lá, tipo, com uma opinião meio que as pessoas não fossem dar nenhuma relevância.
Daí eu cheguei à conclusão que o ideal para isso seria fazer o INSPER, o GV ou o FEA-USP. Eu também pensei bastante na Poli. A primeira que eu eliminei aí foi a Poli, porque você tem que se dedicar basicamente à faculdade, é um dos cursos mais difíceis, né, de fazer engenharia na Poli. Abre muitas portas, talvez até mais do que os outros cursos, só que eu acho que ia me demandar muito tempo e eu não ia poder aproveitar, tipo, todas as coisas que eu quero fazer, que sempre quis fazer estágio desde cedo. E eu tinha pra mim que, como eu não tinha certeza da carreira que eu queria seguir, eu queria, tipo, fazer uma experiência em cada lugar. Trabalhar no mercado financeiro, tentar trabalhar em consultoria e trabalhar no ramo de startups. Então, para isso, eu vi que o que fosse me abrir mais porta rapidamente e que eu acho que não levasse tanto tempo como economia, que eu acho que é uma faculdade um pouco mais pesada da ADM, eu decidi fazer ADM noturno, para ter o dia livre. E acho que foi uma escolha muito bem feita, me abriu várias portas e consegui estagiar já no primeiro ano, que é uma coisa que eu queria fazer. Parabéns, que legal, cara. E você, Luiz, qual foi seu processo de escolha que você decidiu, inclusive, vir para São Paulo, porque você é de Salvador? Como você escolheu por ADM? E se quiser deixar seu Insta pra galera seguir, fica à vontade. Então, meu Insta é Luiz2904, LUIZ2904. E o meu processo decisório foi assim, bem diferente, eu diria, porque eu, de pequeno, sempre quis fazer medicina, porque meu pai é médico, tem clínica e tudo, então, tradicional. E aí, com o tempo, eu fui abrindo minha cabeça, ficando mais velho, vendo que não era simplesmente seguir o caminho de família. E eu sempre fui um cara que gostei muito do lado empresarial dele, do lado de empreendedor, que muitas vezes as pessoas esquecem quando não é um negócio grande, quando não é startup, assim, que tem todo esse lado empreendedor. Ele, no caso, mesmo sendo médico, pegando, cativando os clientes, aumentando a carteira de clientes da clínica. Isso daí eu gostava muito e eu sempre tive a vontade de fazer algo diferente, que envolvesse criatividade. Eu queria criar algo que impactasse no mundo. Algo realmente bem amplo assim, mas eu vi que a administração era o melhor caminho para mim, porque eu gostaria de fazer isso ligado ao ramo exatamente de startups, de negócios realmente. Essa era a expertise que eu julgava que eu mais precisava. E aí o INSPER também, ele me pulou muito aos olhos. Na metade do terceiro ano, na realidade, eu sabia que eu fiz o vestibular para INSPER e para a FGV como treineiro, porque não tinha jeito de fazer valendo, né? E aí eu vim pra cá fazer o do INSPER, eu me apaixonei pelo INSPER, pela estrutura, eu vi muito já... diferente da estrutura da GV? É porque assim, é complicado, a GV também tá no topo do Brasil de estrutura, né? Mas aqui essa pegada mais nova traz o ar de empreendedorismo, do sentido que a gente vê de inovação, assim, tudo do novo, traz muito a flor da pele, pelo menos na minha visão, naquele momento foi o que veio à minha cabeça. Então eu passei na metade do terceiro ano, pulei fora porque eu não aguentava mais o colégio, não aguentava mais aquele negócio de biologia, química, matemática, tudo ali engessadinho, sem criatividade, sem algo que trouxesse resultado real no mundo. E aí eu pulei fora e vim pra cá. Pulou fora, você me explicou que você precisou recorrer no aspecto jurídico para ter essa autorização de começar a faculdade antes da conclusão do ensino médio, não foi? Sim, esse momento eu diria que foi a parte mais tensa de toda a história. Não foi esperar nenhum resultado, falar a verdade, porque o INSPER ele solta o resultado numa segunda-feira e no sábado é o prazo máximo para você se inscrever na primeira lista. E aí eu já tinha acionado o advogado muito antes, porque na primeira fase eu tinha saído numa colocação muito boa. Eu não esperava por isso, passei em terceiro lugar na primeira fase, e aí eu vi pela pontuação matematicamente que muito provavelmente eu ia passar na segunda, pelo peso da nota, era muito difícil eu ficar de fora. E aí eu já acionei advogado, já tive que deixar tudo preparado, porque assim que saiu a aprovação, na segunda-feira, aí foi atrás de desembargador para poder conseguir liminar, porque eu precisava de uma liminar, como eu era menor de 18, para fazer a prova do supletivo do CPA, porque ela só é liberada para maiores de 18 anos, que é a prova de que te considera apto para poder ter um certificado de conclusão do ensino médio. E também uma liberação judicial para o INSPER segurar minha vaga.
Essa segunda não saiu a tempo. A sorte foi que o INSPER, ele entendeu a minha situação, segurou para eu conseguir o certificado. E não dificultaram para você? Não dificultaram para mim. Vocês todos estão no começo da faculdade, vocês dois. Você provavelmente começa em 2020, primeiro semestre. Possivelmente vocês ainda vão ter alguma surpresa com o curso, eu imagino. Alguma coisa que imaginava diferente, enfim. Mas e no mercado de trabalho? Você está na Liga de Empreendedores, Liga de Empreendedorismo, não sei exatamente como vocês chamam. Por que você optou aí por esse caminho? Veio muito daquela ideia passada que me fez vir para a administração de querer inovar, de querer criar uma coisa diferente. Então, logo no primeiro semestre, eu comecei a pensar sobre o assunto. Meu pai, ele já estava inovando na parte de telemedicina, e aí eu, vendo o que ele estava fazendo de novo, eu peguei e tive uma ideia relacionada ao assunto. Vendi essa ideia para o meu pai, a gente pegou, se juntou, ele virou meu sócio no meu primeiro negócio, e aí eu entrei para a Liga de Empreendedores, que atualmente é só o pessoal que empreende mesmo, então todo mundo tem seu negócio independente do estágio, né? Mas é muito nesse sentido de que eu queria estar junto com pessoas que estivessem elaborando resultados reais para o mundo. Agora, entendeu? Pessoal que estivesse criando startups, estivesse fazendo acontecer realmente na economia real. E aí foi esse caminho que eu tracei desde o primeiro semestre. Desde lá, muita coisa diferente de matéria, aprendendo a lidar com as matérias que muitas vezes não são tão diretamente aplicáveis no empreendedorismo, os cálculos que são necessários, mas a curto prazo você não consegue aplicar direto ali. Mas por isso que eu escolhi esse caminho realmente, por causa da inovação. Eu queria gente que estivesse mudando a economia, entendeu? Legal, cara. Tá satisfeito até aqui? Sim. Pô, show de bola. Você, Léo, você também foi por um caminho que na minha época ninguém cogitava, que é trabalhar, por exemplo, como eu posso chamar, uma frente de comunicação, além da facul, além de outros negócios que acabam se misturando, ele está muito presente no Instagram, solucionando dúvidas, ajudando o pessoal em dúvidas de carreira, em dúvidas de faculdade, em dúvidas de empreendedorismo. Isso era impensável quando eu estava na faculdade. Como surgiu essa oportunidade e qual foi o seu processo de escolha? Então, para começar, só para falar que a gente gravou para Além da Foco um podcast com o Lens, porque ele faz parte, ficou bem legal. Tá no Além da Foco Mais, explica bastante como funciona. Não era com ele, mas era com companheiros de Então eu vou deixar o link, vai ficar disponível na descrição do YouTube para quem quiser ver. Então, para falar de como eu escolhi isso, então, quando eu entrei na faculdade, como eu fazia noturno, eu vi que eu ficava com muito tempo ocioso. Eu até tentei entrar em entidades, só que eu não gostava muito porque eu sentia que era algo muito burocrático, pelo menos na FEA. E que Entidades? Entidades é, por exemplo, Empresa Júnior, a Liga de Empreendedorismo. E eu entrei até numa entidade de consultoria, só que eu vi que pra mim era algo muito, acho que engessado, pelo menos na FEA. E daí eu decidi que, eu queria começar a trabalhar logo. Porque eu tinha aquilo lá de como eu não sabia com que eu queria trabalhar no futuro, eu queria passar por mercado financeiro, eu tinha que começar cedo, porque atualmente, eu tenho assistência dos meus pais, só que quando eu estiver no final da faculdade eu vou ter que começar a me sustentar, então eu não vou poder me aventurar tanto. Então, eu comecei a ver primeiro oportunidades que, não fossem tão padrão. A maioria dos meus amigos fazem, trabalham em banco, essas coisas. E eu não queria logo, com 18 anos, entrar em banco, porque eu sei que a rotina do mercado financeiro é algo muito louco, assim, consultoria também. E daí eu fui ver outras oportunidades mais focadas com educação, que é uma coisa que eu gosto bastante. E indo em eventos, assim, fazendo networking, conhecendo pessoas, eu vi, várias oportunidades que você não acha em, lista de estágio, essas coisas. Daí foi numa semana que eu marquei 3 entrevistas, uma para ser pesquisador de relações internacionais da GV, um banco de dados sobre a ditadura militar, nada a ver com a minha área, e naquilo lá eu não consegui passar, e na outra foi o Além da Facu. O Além da Facu eu conheci seguindo a página no Instagram, tanto que foi até uma história engraçada que eu entrei nessas 2 entidades, e o Álvaro Chocair, que é o dono da Além da Facu, ele sempre faz palestras, né? Você conheceu ele fazendo palestra na FECAP. Sim. E eu tentei levar ele 2 vezes para fazer palestra pelas entidades que eu tava na FEA e eu tive uma burocracia tremenda e isso me deixou bem frustrado. Por isso que eu saí das entidades mesmo. Porque eu via uma pessoa que tava dando
palestra no INSPER, na GV, só que lá eu não conseguia levar. Daí eu me senti um pouco impotente. E daí eu comentei isso com o meu amigo, o amigo da GV também, que me mostrou a vaga lá da pesquisa. E eu fiquei falando, eu queria levar o Álvaro, só que não deu certo. E o que aconteceu? Esse cara, ele era amigo de alguém do além da faculdade, só que eu não sabia. Daí ele falou, perguntaram pra ele se ele conhecia alguma pessoa, ele me indicou. Tanto que quando eu recebi uma mensagem no Instagram falando, eu sou o Léo, que é o meu supervisor, o Léo do além da faculdade, eu fiquei tipo, ele deve estar vindo falar do evento na fé que eu tentei levar. Daí ele falou, você sabe fazer edição? Eu falei, não tenho ideia sobre fazer edição, mas eu quero trabalhar aí, né? Daí eu fui, ele mandou mensagem em 1 hora, 3 horas da tarde eu tava lá, né, pra mostrar potencial. Daí ele me explicou que tava lançando a plataforma do Além da Facu, mas eu vi que era uma coisa que completamente batia comigo. Que legal, isso há quanto tempo? Isso foi no começo, faz uns 3 meses. E porque eu sempre quis participar também de negócio de comunicação, falar, desenvolver oratória, e tanto que eu falei no começo de ter alguma opinião relevante, que eu acho muito legal também o trabalho de vocês de ser ouvido, divulgar, ensino. E eu cheguei nessa questão no ensino médio, que eu tava num colégio, que eu não prefiro não citar o nome, mas que ele tinha aquela mentalidade pra mim muito retrógrada, de não, você pra passar no vestibular você tem que falar essa coisa, mas eu vou te contar só pra você, não compartilha com ninguém, isso aqui é informação do colégio, totalmente contrário ao compartilhar o conhecimento. Totalmente, pra você ter sucesso você retém o conhecimento, mas uma pessoa de sucesso que não sabe falar, ela vai morrer pobre sem fazer nada também, porque o importante é você conseguir vender a sua ideia, a gente vive em sociedade, você ter o conhecimento e não fazer nada, eu acho além de mesquinho muito... E além do mais, eu tenho a impressão que hoje compartilhar o conhecimento te abre muitas portas. Além de abrir muitas portas, te gera um networking que outras pessoas passam também a compartilhar com você. Você se enriquece muito. Exatamente, cara. E por isso que eu vi que era uma coisa que super combinava comigo. Daí eles abriram essa vaga, eu fui fazer o processo seletivo para editar vídeo. Mas como eu falei, eu gosto de fazer roteiro, fiz uns roteiros experimentais lá. E hoje eu tô tocando a parte de gravar podcast. Inclusive, você está convidado para gravar um... Que legal. Escrever artigos também na plataforma, artigo para ajudar as pessoas a escolher faculdade, então eu faço artigo como escolher uma faculdade, como ideia de networking, essas coisas, como achar vaga de emprego. E eu também estou fazendo, cuidando da parte de TikTok, que a gente vai começar agora, e roteiro para vídeo no YouTube, então eu estou muito feliz com o emprego. Que legal, enriquecedor lá o aprendizado? Sim, a gente não tem, rotina nenhuma. Um dia a gente tá, por exemplo, gravando aqui, a gente já foi gravar na FIA, vai gravar no INSPER. E o estágio é remunerado? O estágio é remunerado. Fundamental, né? Eu não ia fazer isso com você. E você, Duda? O que você pretende fazer? Você já bateu o martelo de que vai estudar no INSPER se for aprovada? Teve dúvida em alguma outra carreira? Bem, depois que eu decidi economia, eu vi que era isso mesmo que eu queria. E hoje o que eu mais estou tocando, é a parte do Instagram, né? Esse ano, em julho, eu vim fazer o curso de férias no INSPER. Qual curso? Era um curso de férias para realmente conhecer o INSPER. Então, legal. Era gratuito? Sim, era gratuito. Era de segunda a sexta-feira e cada dia a gente tinha 2 cursos. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente teve conceitos básicos de economia e mercado financeiro. Daí no segundo dia, fundamentos de administração. E cada dia era voltado para um curso. Só te interrompendo, quem quiser fazer esse curso, basicamente é se candidatar a ele, é isso? Então, no meio do ano, ele... Que é esse tipo de dúvida que, entre outras, que você responde no seu Insta, né? Sim, inclusive eu não falei isso no meu Insta ainda e eu fiquei bem chateada, porque o curso de férias do INSPER, em julho, foi gratuito, então era só se inscrever e, nossa, eu acho que teve mais de 500 pessoas que vieram. Foi bastante sucesso, assim. E agora vai ser pago, então eu acho que vai selecionar bem mais o grupo. E é uma coisa que eu fiquei um pouco chateada, porque, por exemplo, se tivesse sido pago, talvez eu não teria feito, sabe? E o curso de férias foi que realmente eu digo que mudou a minha vida, sinceramente. Porque se eu não tivesse feito o curso de férias, eu não teria começado meu Instagram, eu não teria decidido o INSPER. E eu teria talvez continuado com a mentalidade de que eu queria fazer direito. O INSPER, ele me trouxe um olhar totalmente diferente, porque eu moro em Mogi das Cruzes, então eu sempre estudei em escola católica desde o 6º ano, e é uma mentalidade muito fechada. E quando eu tive a oportunidade de vir aqui no INSPER,
eu olhei e eu não acreditava, porque você começa a conviver com outros tipos de pessoas. Então, teve um menino lá do meu grupo que ele representa o Brasil nas competições de karatê, ele vai participar das Olimpíadas, sabe? O outro menino ia fazer um summer na China. Teve um outro que tinha terminado o ensino médio americano e tinha participado da conferência de líderes jovens da América Latina. E na minha cidade, nunca que isso acontece. A mentalidade das pessoas da minha cidade é fazer o UMC ou o UBC, que são faculdades da minha própria cidade, e é só você jogar RG na porta que você entra. Então, quando eu vim para São Paulo e eu vi que o nível das pessoas era muito diferente, abriu muito a minha mentalidade, porque eu falei, a realidade é muito diferente do que eu tô pensando. Porque se eu me formasse numa faculdade lá na minha cidade, eu nunca chegaria no nível de uma pessoa que tá aqui no INSPER, entendeu? Nossa, eu acho que eu teria que trabalhar muito mesmo. E nisso eu falei, tá, mas o que eu posso fazer pra então tentar chegar no nível dessas pessoas, ou me enturmar, começar a ter um networking com elas? Porque querendo ou não condizia o meu contexto com o contexto delas. E daí eu voltei pra minha cidade, fiz uma semana aqui do curso de férias, voltei pra minha cidade. E eu postei alguns videozinhos, umas fotos do que teve no curso de férias. Mas algo bem, sabe, quando você tem aquele Insta pessoal e você posta umas coisas só pro pessoal ver. E começaram a me perguntar na escola o que era o INSPER. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque todo mundo me perguntava. E eu, gente, mas ninguém conhece. E teve um dia que eu surtei. Eu falei assim, não é possível que ninguém conhece o INSPER. E chega no nível de ninguém conhecer a GV. E a GV é mais conhecida, isso a gente tem que admitir. Assim, na minha escola, pelo menos o pessoal conhece mais a GV do que o INSPER. E daí, começaram a me perguntar muito, eu fiquei nervosa, surtei um dia. E eu falei, tá bom, cheguei em casa, gravei um vídeo falando o que é o INSPER. E eu até escrevi errado, eu coloquei o que é a INSPER, é muito feio falar INSPER. E eu postei esse vídeo, tipo, eu não tinha um pessoal assim que me seguia que já sabia o que era, ou o pessoal da faculdade, eu literalmente joguei só pra quem me seguia mesmo, que era o pessoal da minha cidade. E eu comecei a ter um feedback muito bom disso. Então começaram a ficar curiosos, depois eu coloquei o vídeo do que era o INSPER versus GV, que daí eu fui numa conversa com economistas lá na GV. Então eu conheci um pouquinho de lá, conheci um pouquinho daqui, eu falei, vou fazer esse vídeo pro pessoal conhecer. E eu criei um gosto muito bom por esse ambiente universitário. Então eu comecei a vir em palestras, comecei a estudar na GV, e é algo que eu me engajei muito e eu gostei, porque eu comecei a ver que tinha uma carência de informação dos alunos em relação ao ambiente universitário. Se você pega e você entra no site da GV, do INSPER, seja de qualquer faculdade, você vai saber como é a grade do curso, o que a universidade te oferece, foto da infraestrutura, beleza. Mas o ambiente universitário, como é realmente você tá aqui dentro e o convívio com as outras pessoas, como são os professores, como é a vivência do dia a dia, você não sabe e ninguém te fala isso. Pode procurar, ninguém vai falar. E nisso eu comecei a conviver bastante, então comecei em palestra, tudo. Como eu recebi o convite do Pablo para mim assistir uma aula, e eu comecei a compartilhar isso, comecei a conversar com o pessoal da faculdade e ter um networking muito bom. Então eu comecei a compartilhar com todo mundo essas informações, o pessoal começou a gostar muito. E hoje eu acho que a minha principal missão é continuar levando essa vivência da faculdade para as outras pessoas terem essa noção. Inclusive eu acho muito engraçado quando o pessoal fala, você é blogueira do INSPER. E o pessoal da minha cidade, hoje eles conhecem o INSPER e falam do INSPER porque, sabe, conheceram através de mim. E com certeza a minha principal escolha que você tinha perguntado é o INSPER, com certeza. Não é a GV, tá, gente? Legal esse processo de decisão de vocês. Talvez ainda muitas coisas ainda vão surgir e vocês vão acabar escolhendo eventualmente por um caminho diferente do que vocês imaginaram inicialmente. Mas vamos falar do processo de escolha. Duas coisas. Uma, você está numa universidade pública, não paga mensalidade por consequência, mas mesmo assim, quem tem acesso à universidade pública, em grande parte, são pessoas que tiveram um ensino básico e ensino médio de boa qualidade e normalmente tem uma assistência dos pais, uma família que teve condição de bancar isso. Não é regra, é claro, mas é o que a gente acaba vendo em maior parte. Até as pessoas que entram por cota em ensino médio, a maioria fez cursinho, então acabou pagando em algum momento. Exatamente. E o INSPER, bem como a GV ou outras universidades de ponta, que você está em bastante contato com isso, inclusive, pesquisando outras universidades, também não são baratas, pelo contrário.
O INSPER, vocês vão saber dizer melhor do que eu, custa mais de R$4.500. O INSPER é legal falando do programa de bolsas dele, que eu acho muito... Exato, ainda tem o programa de bolsas, é bem grande. O que é muito interessante, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil bancar, pouca gente pode bancar esse tipo de coisa. De 12 mil alunos são 240 e alguma coisa que tem bolsa aqui dentro. Mas bolsa integral, né? Bolsa parcial tem mais. Bolsa parcial tem mais. Mas integral são acho que 248, se eu não me engano. Conta um pouquinho então das dificuldades, quais foram os desafios, começando pelo vestibular até o momento de falar, beleza, agora eu estou em tal faculdade, ou quero tal faculdade, como eu vou fazer para bancar isso aí? Olha, eu não tenho condição de bancar com nenhuma das duas faculdades, a GV é R$4.500 e aqui o INSPER tá R$4.750. Eu tenho zero condições de bancar com isso, e fora que eu ainda moro em outra cidade, e ainda tenho o custo de vir para São Paulo e tudo mais. Aqui no INSPER eu tô concorrendo à bolsa parcial, que é de 80%, que é o máximo que eu posso concorrer também, porque eu vim em escola particular. Inclusive eu acho isso muito estranho, não estranho, mas meio mal feito, porque não é porque eu posso bancar com uma escola particular que necessariamente eu tenho condições de bancar o INSPER. Por exemplo, a minha escola é subsidiada pela igreja, porque é uma escola católica, então a mensalidade é bem baixa. E se você for ver, o que eu pago na minha escola seria o que eu gastaria, tipo, pra vir e voltar todo dia e almoçar, sei lá, sabe? E ainda faltaria. E mesmo assim, eu só posso concorrer a 80% de bolsa. E é parcial e restituível. Aqui no INSPER não tem bolsa não restituível. Então, você vai terminar a faculdade, ter um ano de carência, e depois você tem que começar a pagar tudo, né? Até a bolsa integral? Bolsa integral não. Aqui tem, na realidade tem bolsa integral, só que eu não sei qual é o quadro exato para poder se enquadrar, mas eu tenho alguns amigos que tem inclusive a Toca, que chamam, que é um prédio que foi doado pelo Beto Sicupira, se eu não me engano, para o INSPER, para bolsistas que moram fora da Grande São Paulo poderem estar morando. Então tem uma bolsa integral sim, inclusive com moradia, essas coisas, só que eu não sei exatamente para se enquadrar. Eles têm umas regras bem definidas, bem rígidas. É bem assim. rígido. Tem até um aluno daqui que ele tentou 3 vezes para conseguir a bolsa integral. E a bolsa integral é muito boa, porque além de você conseguir a bolsa, obviamente, você ainda ganha um auxílio de R$1.000 e a moradia. Depois, né? E não tem que pagar depois, Sim. então é não restituível. E parece que ainda ganha um notebook, que é requisito que tá lá, né? Sim. Então é muito bom para quem é bolsista integral. E a parte de acho que de bolsa parcial, que ainda deixa um pouco a desejar. Por exemplo, lá na GV tem bolsa socioeconômica, então também é não restituível. Tudo bem que é bem difícil de conseguir. Mas também tem essa opção. Tem bolsa mérito também. Mas eu acho legal não ter bolsa mérito aqui no INSPER. Porque, querendo ou não, isso elitiza muito. Vai ver as pessoas que ganham bolsa mérito na GV. São pessoas que, pagaram um cursinho do CPV, que é R$6.000. A GV tinha 7 bolsas mérito, 3 foram de amigos meus e nenhum era de cursinho, era tudo sem mérito. Mas tem muita gente, que teve dinheiro, pra fazer boas escolas, e conseguiram bolsa mérito, sabe? Todos tinham bolsa integral na escola, por desempenho. Bolsa integral? Uau! As bolsas deles eram todas por desempenho, na GV por desempenho. Nenhum deles eram ricos, eles só estudavam por cima. Eu tive bolsa por desempenho. Eu acho muito legal a bolsa por desempenho. Mas na FECAP, que foi onde eu fiz economia, a bolsa por desempenho não era integral. Era uma bolsa parcial, eu não vou lembrar de quanto era, mas o melhor aluno de cada turma, de cada semestre, em economia era uma turma por semestre, porque era uma turma reduzida, mas se fosse de ADM, por exemplo, tinham 3 turmas, cursando o segundo semestre, por exemplo. O melhor, ou não lembro se eram os 2 melhores, dependia do volume de pessoas, no terceiro semestre gozava de pagar uma mensalidade muito menor. Eu acho que era uma bolsa de 75%, era uma bolsa bem legal. Então você era o melhor aluno do segundo semestre, e no terceiro você tinha mensalidade reduzida. Quanto é mais ou menos a mensalidade da FECAP? Muito menor do que o do INSPER. O da FECAP, acho que hoje, para economia, está 1.800. Uma coisa que eu acho ruim dessa e ainda bolsa, assim é uma faculdade cara. Dessa bolsa da GV é que meus 3 amigos que pegaram a bolsa nenhum estão na GV. Um tá na Poli, outro tá na FEA e outro tá no IME. Como assim? Pegaram a bolsa da GV? O problema é que a GV, ela coloca a bolsa para os primeiros colocados, só que se o primeiro colocado não estudou na GV, ele morre com a bolsa. Se ele não
virar não vai passando para baixo. E por isso que a maioria das bolsas da GV não se efetivam como bolsa. Por exemplo, eles três, ele passou em economia na FEA, ele preferiu fazer FEA. O outro passou em engenharia da computação no IME, da USP também, preferiu fazer o IME. O outro passou em engenharia, acho que mecatrônica da Poli, preferiu fazer Poli. Então eu acho meio injusto. Tá, então essa bolsa é dependendo do desempenho no vestibular, né? Você não tá falando da bolsa depois que já... Não, isso é bolsa no vestibular mesmo. São os 12 primeiros? Economia acho que sim. Porque agora eles abriram também pro Enem, né? Então acho que são 2 bolsas pro Enem, eu não sei direito. Mas eles também abriram. E o INSPER também tá aceitando Enem. A FEA também, mas só pra cotista. E os desafios do vestibular? Eu acho que é um momento que não faz muito tempo que teve o Enem, que se tornou o maior vestibular, digamos assim. Pô, a galera quer arrancar os cabelos. Eu mesmo, quando estava na época de vestibular, eu lembro que eu fui para a segunda fase da FUVEST e naquela época, eu nem tenho certeza mais como é o formato disso. Eram 2 ou 3 dias de prova, dependia da carreira que você estava aplicando. E, cara, eu lembro que eu cheguei no segundo ou no terceiro dia, eu falava, eu não preciso mais passar por isso. É tipo uma aflição muito grande, era um negócio meio comum. Todo mundo estava mega aflito, porque é um baita de um desafio que é imposto para a galera dessa faixa etária. Eu lembro que eu saí da prova de matemática, cara, eu não fui bem, e eu lembro que tinha uma galera saindo chorando, abraçando os pais que estavam esperando do lado de fora, e... Cara, é um desafio. Eu passei por isso esses dias. Eu posso falar bem dessa Como parte foi pra da vocês? FUVEST. Então, eu até no podcast que a gente gravou com a Duda também, que eu além da Facu Mais, eu falei dessa dica. Uma das coisas que eu fiz, eu prestei 30 dias de prova no total do ano passado. Tem tipo um mês contando, somando todos os dias de prova que eu fiz. Eu fiz 13 vestibulares. 13? Então, eu prestei tudo. FAP, sei lá, FIA, FEI, FEA, Unicamp. Você fez cursinho? Não. Mas eu fiz um colégio que eu fiz objetivo integrado. Que mais ou menos funciona assim, todo ano sai a lista do Enem dos melhores colégios do Enem. E você pode ter certeza que o top 10 colégios, eles são feitos pra ficar em top 10. Então, o colégio objetivo, ele é como se fosse o colégio o integrado é o colégio de referência da rede objetivo. Então, eles selecionam os melhores alunos e eles colocam pra passar em tudo. Então, faz parte do marketing. Faz parte também. E como foi o desafio do vestibular pra você? Então, pra mim, quando chegou na hora do vestibular, eu tava até que bem mais tranquilo, porque eu acho que me manter nesse colégio era mais difícil até do que passar no vestibular mesmo. No primeiro ano eu tinha 2 salas, no segundo, uma sala era meio que transferida para o objetivo normal e passava só outra sala. Então acabava sendo até, 2 candidatos vaga, mais concorrido do que vestibular. Não mais concorrido, mas pelo nível das pessoas, era muito concorrido. Então a gente tinha aula de segunda a domingo, era praticamente um cursinho, só que no período do ensino médio. Então quando eu fui fazer as provas, eu já não estava tão tenso, porque tudo aquilo a gente já tinha tido a exaustão. O que eu fiz pra me blindar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, que nem você falou, que as pessoas com pilhadas com prova, foi prestar esse monte de vestibular. Porque quando eu fui fazer a FUVEST, eu já tinha passado em 6 particulares. E esse era o seu objetivo final, a FUVEST? Passar na final? Era. Nisso ou na Unicamp? Eu fiquei bastante em dúvida entre as duas. Acabei passando nas duas e primeiro me matriculei na Unicamp, fiquei uma semana lá, depois fui pra... Que legal. E, eu fiquei bem nervoso, só que no dia da prova, pelo menos, eu não tava muito nervoso, porque eu tava com uma sensação de que, se não der, não foi porque eu não esforcei, se não der, porque não deu. Então, eu estudei bastante e sempre focando na prova, como você falou, tem muita gente, quando vai fazer o Enem, nem sabe o curso que vai fazer. E no Enem, todas as faculdades têm peso. Então, às vezes, você acertar uma questão de matemática no Enem, além da pontuação de matemática valer mais, ela tem peso 4 e uma tem peso 1. Entendi. Então, além de estudar para o vestibular, eu tinha estudado, exaustão as provas que eu queria. Então, eu sabia que para a FUVEST, no segundo dia, para mim, que eu sou de administração, eu só ia ter que fazer matemática, história e geografia. Então, basicamente, eu abandonei natureza e foquei muito nisso, tanto que foi o que me salvou também na primeira fase. Então, é o que eu faria. Primeiro, decide o que você quer fazer, essa carreira, decide essa faculdade, e depois estuda a prova disso, porque se você for seguir padrão de cursinho de colégio, você vai ter 3 vezes mais coisa para estudar do que você deveria, e isso te deixa muito ansioso.
Tanto que no dia que começou a revisão do cursinho, eu peguei o caderno e eu fui ver lá a questão de física. E eu tive uma crise de ansiedade lá no meu colégio, tipo, crise tipo, de pânico mesmo. Eu fiquei tipo 2 horas sentado assim pra conseguir ficar mais calmo, tomei chá. E tipo, daí eu cheguei à conclusão que eu tava fazendo besteira, isso um mês antes da FUVEST. Porque eu fui ver a questão, era tipo uma questão de física do ITA. Tá aqui. Eu não ia fazer ITA, eu não ia precisar de física na segunda fase. Então eu vi que o que eles estavam querendo me passar, porque o colégio não sabe, o curso não sabe o que você vai fazer. Então eles te preparam pra tudo. Então eu falei, não, eu não vou fazer nenhuma questão que não seja da FUVEST ou da Unicamp e que não seja de História, Geografia e Matemática. E isso eu vi que como as que eu me identificava mais, eu fiquei bem mais tranquilo. Então eu acho que isso é uma dica, se eu puder dar para as pessoas, ver o que você precisa saber e não vai se matar. Você nunca vai saber tudo o conteúdo, sempre vai ter questão que você não vai conseguir resolver, mas você atenta a nota de corte, às vezes você tá querendo saber tudo, mas você quer fazer ADM, não medicina, então você consegue no final das contas, cara, apesar de, nessa idade de vocês, a gente ter uma urgência de, preciso passar... Essa urgência não existe na realidade, se perder um ano não faz diferença. Exato, no final das contas não é nem perder. Eu optei por não entrar, eu já sabia que eu ia fazer economia desde o 2º ano do ensino médio. E eu optei por não entrar na faculdade em seguida do colégio. Eu fui trabalhar, eu fui fazer outras coisas, fui fazer cursinho e eu fiquei 2 anos e meio nessa. E não me arrependo, porque não existe essa urgência. Tem bastante gente que vem me perguntar, fala, cara, eu já não tô velho. Isso não existe. Além da faculdade, a gente fala isso todo dia. Pode crer. Dando exemplo, sei lá, o cara do KFC criou o KFC e tinha mais de 60 anos. Então, a vida ela também tem muitas aleatoriedades. Você nunca vai saber se a decisão foi a melhor possível, você só tem que ir seguindo como uma consequência tal. Legal. Ficar se martirizando por não ter passado. Se cobrando muito por resultado. Isso não vai te gerar nada além de gastrite. Então... E você, Luiz, e o processo de escolher uma outra cidade, o vestibular, como foi? Então, assim, eu diria que desde a minha trajetória foi diferente no meu colégio específico, porque ele é muito focado em vestibular, mas não com a profundidade do dele, que ele realmente tem esse treinamento tão mais específico assim. Então, eu diria que assim, desde o 1º ano do ensino médio, eu já era focado em ser o melhor, assim. Realmente, assim, essa é a definição, eu queria ser o melhor nas matérias. E é isso, assim. E aí, isso seguiu o 1º e 2º ano. Inclusive, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre se foi mesmo o melhor caminho ser tão duro em relação ao resultado. Como você falou, porque, assim, em comparação aos meus amigos, muita coisa eu não vivi que eles viveram, entendeu? Então, muitas festas, muita saída com o pessoal que eles viveram esse momento. E para mim, ensino médio, eu falo que foi horrível porque, assim, eu era focado em resultado. Eu queria resultado. Então, assim, no 3º ano, até nessa de focar só em resultado e tudo, eu cheguei até arritmia. Caramba, precisei ficar tomando remédio para meu coração não resolver parar, assim. Então, eu precisei começar a tomar remédio pro coração. Senão eu literalmente ia morrer de verdade aí oficialmente. E você não chegou muito ansioso pro vestibular, dado esse contexto que você acabou de contar? Não, eu diria que em geral eu para as provas eu chegava muito bem porque assim, eu era ansioso para poder estudar, para poder adquirir a prática, para poder acertar as questões, mas em provas meu desempenho era muito bom em geral. Então essa parte de eu ter uma espécie de, não sei se é ego a melhor forma de falar, mas eu tinha essa confiança sobressair a maioria das vezes, entendeu? Então assim, mesmo se eu fosse para uma prova e eu acabasse indo ruim, tipo, chegando na prova eu não chegava nervoso, porque eu chegava muito com a confiança, eu diria que mais confiança do que bem treinado, para falar a verdade. Você mudou esse seu perfil ou continua o mesmo? Ainda quer ser o melhor aluno da turma? Passou aí mais para festas ou não? Eu diria que assim, eu ainda sou muito focado em questão de querer resultado, de querer coisa resultado mesmo. É a melhor palavra para poder definir. Você continua achando que esse é o caminho que você tem que seguir? Ou você ainda tem suas dúvidas? O que eu diria é que academicamente eu não sou esse cara. Eu consigo ter resultados muito bons porque eu pego o assunto muito fácil realmente.
eu sei fazer provas, eu diria que é o principal atributo para eu conseguir ir bem, mas hoje o meu resultado está muito mais ligado assim, a parte de empreendedorismo, eu quero fazer acontecer, então eu quero que dê resultado, eu quero pegar, quero desenvolver um negócio, entendeu? Então eu estudo investimentos também, eu pego e quando eu foco, realmente eu estudo profundo porque eu quero resultado, entendeu? Então eu diria que eu sou bem focado nesses assuntos assim, eu pego e falo, cara, quero fazer acontecer, e é resultado mesmo. Mas assim, claro que sempre eu vou colocar ressalvas nisso, porque mesmo hoje eu diria que muitas vezes assim, meu primeiro semestre, sei lá, segundo semestre, o pessoal curtia muito mais o momento e tal, em festas, e cara, eu queria fazer o negócio do empreendimento, entendeu? Então eu tinha outras coisas na minha cabeça que até hoje ainda ficam na minha cabeça e me perturbam um pouco nesse aspecto de viver realmente, viver o momento como falam realmente, mas são os trade-offs, né? Assim, eu acabo conseguindo realmente esses resultados, como eu consegui passar cedo na faculdade, tudo, vim pra cá, consigo me dar muito bem com as matérias e com as coisas que eu busco, mas também eu perco muito dessa questão das oportunidades de momentos na vida, realmente, assim. Eu sou bem diferente dele. E o coração também sofre um pouquinho, várias vezes, mas... Duda, pra fechar, você lida com muita gente que tem dúvida de qual faculdade, etc., às vezes até qual carreira. Qual dica você dá para esse pessoal? Inclusive, você deve ter, pelo menos o Economy que tem, a gente recebe muita dúvida de outras faculdades que não são tão renomadas, como é o INSPER, como é a GV, como é a USP. O que você tem para aconselhar? Qual a melhor dica para essa galera? Bem, uma coisa que eu percebo quando as pessoas vêm me perguntar alguma coisa em relação à profissão, à carreira, ou até mesmo na escolha de faculdade, eu sinto muita falta de propósito, sabia? Até mesmo em pessoas que já estão na faculdade. Não é todo mundo que está aqui no INSPER que realmente tem esse senso de propósito. Tem alunos que eu olho aqui que eu vejo que falta, sabe? Então, eu acho que o principal é você encontrar o seu senso de propósito. Você quer fazer, sei lá, economia ou ADM. Tá, mas por que você quer fazer isso? Ah, porque eu quero trabalhar com ADM, que eu gosto de empresa. Tá, mas por que você quer trabalhar com uma empresa? Qual é o seu senso de propósito por trás disso? Ainda assim não é fácil responder isso, eu imagino. Né? Não é fácil, mas pra mim teve um propósito muito grande, que foi a questão do meu pai. Uhum. Então, eu acho que eu construí todo o propósito e por isso que deu tão certo. Então, é realmente uma coisa que eu recomendo. Encontra primeiro o seu senso de propósito, num geral, pra depois escolher a faculdade, né? E eu acho que pra escolher a faculdade, você tem que se identificar. Então, que nem quando eu entro no INSPER, pra mim não é uma faculdade, eu me sinto em casa, sabe? É um lugar que eu me sinto muito bem recebida, eu me sinto muito em casa. Então, acho que tem que ver muito seu perfil também. E em questão de receber questão de outras faculdades, eu não recebo tantas perguntas assim sobre outras faculdades, porque na verdade meu Instagram é bem voltado pro INSPER, GV, e agora Link também, né? A gente tem inclusive um grupo no Telegram que era para vestibulandos do INSPER e GV. E agora a Link tá dominando o grupo. A Link é a universidade que o Álvaro tá abrindo. Que é muito legal, tomara que abra logo em 2020. Que inclusive eu vou prestar o processo seletivo também, eu gostei muito da proposta deles. Cara, show de bola, eu fico muito feliz de bater esse papo com vocês. Eu acho que quem está assistindo ou quem está ouvindo a gente, independente de em qual plataforma, também deve ter curtido. Aliás, se quiser deixar uma pergunta, pode deixar na rede social que você estiver assistindo, YouTube, Instagram, LinkedIn, enfim. No direct do nosso Instagram. Exato, ou buscar tirar dúvidas direto com eles, porque eu acho que eles estão... De preferência pra mim, manda no Além da Faculdade. Show de bola. Então, repete o Insta, por favor, qual que é o seu? Luiz2904, com Z. Show. O seu? O meu é @LeoRoaz_ e @Além da Facu. Show de bola. O meu é @do Giorgi, então é DUHGIORGI. Galera, não esquece de deixar seu like nesse conteúdo. Se você estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, se inscreve e clica 2 vezes no sininho que você vai receber uma notificação de todo vídeo novo que sair. E a gente está com a lista VIP no Telegram para discutir economia e você pode dar o seu pitaco, falar o que você gostou e não gostou, porque você vai consumir o nosso conteúdo antes de todo mundo, podendo falar se a gente tem que mudar alguma coisa ou não. Pessoal, obrigado por bater esse Muito obrigado pela oportunidade também. Muito obrigado. É isso, eu que sou grato.
Espero ver vocês de novo em breve e bater um novo papo para vocês falarem de como tá a carreira de vocês. Valeu, Obrigado. Até a próxima. Obrigada.